Graça e paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos, e com toda a tua família, irmãos. Irmãos, vamos ao nosso estudo. Salmo 51. Davi confessa seu pecado, irmão. Confessa pecado, irmão, a Jesus Cristo. Volte ao primeiro amor, irmão. Volte ao primeiro amor. Se arrependa, irmãos. É chegado o reino dos céus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multiplicação da tua misericórdia. A repreensão do arrependimento. Embora Davi continuasse sua prática religiosa normal após ser cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de esfriamento espiritual, o Altíssimo não desistiu de despertar sua consciência dormente. Assim enviou o profeta Natã para confrontar seu erro e chamá-lo ao arrependimento. Deus age da mesma forma com aqueles que se encontram caídos hoje. Ninguém viverá sob o jugo do pecado, se como Davi aceitar a repreensão e se consertar, irmãos. Se conserte com Deus, irmãos. Se arrependa. Se arrependa, irmãos. Aos olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele era culpado. Ele merecia a morte, mas a sua confissão e o seu arrependimento atraíram a benignidade, o perdão e a vida que vem de Deus. Oh, glória, irmãos. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A humildade e a grandeza da fé, reconhecer o pecado, é o primeiro passo que a pessoa deve se dar ao encontro do perdão divino. Davi foi humilde para reconhecer seus erros e também sincero ao confessá-lo a Deus. Ele venceu a vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo e o desprezo para então voltar a ter aliança com o Senhor. Davi sentia a alma imunda e queria a limpeza proporcionada pela remissão das transgressões. Quem está no pecado é afetado por manchas na alma que só poderão ser apagadas mediante o arrependimento, irmãos. Se arrependa, irmãos. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Outra evidência marcante do arrependimento de Davi foi o fato de ele não tentar diminuir o seu erro culpando os outros. Isso mostra que quem realmente está arrependido não perde tempo dando desculpas esfarrapadas, mas torna providências para alcançar o perdão e mudar. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, mas que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi foi herói e vilão. Durante sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos, teve comunhão com Deus, mas também viveu a grurras com o diabo, cedeu ao pecado e por isso sua alma gemeu. Ficaram registradas nas Escrituras não somente sua vitória, mas também seu fracasso, para que pudéssemos tomá-lo como exemplo e não cairmos no mesmo erro, para que os alvos permaneçam com o nome no livro da vida. É necessário manterem os valores da fé, obediência a Deus e renúncia constantes. O 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdade no íntimo. Davi havia escondido o seu pecado por quase 1 ano, mas agora sente o peso do engano. Há quem se preocupe com um comportamento correto diante dos homens, porém é na mente que todas as boas ou más ações se originam. Os pensamentos podem ser secretos para todos, exceto para o Altíssimo. O zelo pela pureza e retidão interior mantém a salvação. A fé sem sinceridade ou verdade no íntimo não possui valor, irmãos. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, glória! Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi se distanciou da presença de Deus e perdeu a alegria da salvação. Era isso que o torturava. Ele não pedia que o Senhor poupasse
o reinado dele, e sim que não ser lançado fora da sua presença. Isto é, Davi não estava preocupado em perder a coroa de rei, mas a coroa da salvação. Quando disse para Deus não retirar dele o Espírito Santo, deixou claro que não poderia viver sem ele, pois era a sua maior riqueza. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O salmista se propôs a ensinar outros transgressores a retornarem ao caminho da fé, mas farei isso somente após receber o perdão e restauração. É exatamente isso que a história de Davi faz até hoje. Isto é, todas as vezes que o pecado dele e suas consequências são mencionados, o justo tem um temor despertado. E quando o seu arrependimento e o seu perdão são destacados, os caídos recebem chance de renovo. A experiência de Davi ensina que somente aqueles que realmente conhecem o Altíssimo e o seu caminho estão aptos a influenciar os outros. Isso significa que para ensinar sobre os preceitos eternos não basta ter aptidão, é preciso ter fidelidade e um coração temente a Deus. Irmãos, se arrependa, irmãos. Você vai ter a chance do renovo. O renovo com Deus é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas permitiu que o desejo, aguçado por seus olhos, se transformasse em cobiça. No entanto, ceder àquele desejo para ter prazer imediato rendeu a ele o maior problema da sua vida. E na tentativa de renovar os vestígios do seu pecado, desagradou ao Altíssimo ainda mais, mandou matar o marido temente a fiel da mulher, com quem pecou. A santidade e a pureza de Urias eram preciosas aos olhos de Deus, por isso Davi sabia que sangue inocente sujava suas mãos. A vida do salmista é uma prova de que fazer escolhas sem pensar nas consequências acarreta sofrimento e dor, além de uma mancha na própria história, irmãos. Tudo que plantamos, colhemos, irmãos. A lei do semeador. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício dos justos, dos holocaustos e da oferta queimada. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Oh, glória, irmãos. Se arrependa, irmãos, do teu pecado, irmãos. Volte a Cristo, irmãos. Não tem outro caminho a não ser o Senhor e Salvador. Oh, glória. Que a graça, a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos, e com toda a tua família, irmãos. Amém. Maranata, agora vem.